Vamos ler a Bíblia. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 1 eu vou ler. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Oi. Ultimamente, vendo os noticiários, tem muito noticiário sobre Israel, né? Eu não conheço muito sobre Misael. É Misael, né? Eu perguntei para os irmãos, aí falaram que eles estavam indo para não sei aonde, estavam voltando para não sei aonde. Então, isso não está me dando uma grande... Não está me dando nada assim de especial, né? E falou que mataram a filha de um pastor, a paulada, e ficou por 12 meses num quarto trancada. Então, como eu sou um pastor, eu fiquei pensando, nossa, por que fizeram isso? Qual será o coração que eles tiveram para fazer isso? Quando a gente vê o livro de Ruth, que nós conhecemos, há um tempo atrás eu já falei sobre a Ruth, mas qual é o motivo de eu estar falando novamente sobre Ruth, capítulo 2? A Ruth, agora, ela veio de Moabe e ela veio para Belém como um gentil, né? Ela era uma mulher desprezada pelos outros. O marido morreu, agora ela só tinha uma sogra velha, não tinha onde descansar, não tinha comida. Era uma mulher miserável. Mas sabe o que é interessante? Em Ruth capítulo 2, ela se encontrou com um homem chamado Boaz. E quando a gente vê, e quando o Boaz viu aquela Ruth colhendo espigas, surgiu um amor dentro do coração dele. E a gente pode ver a história se encaixando de uma forma muito agradável. Então, uma história parecida com essa é a mulher samaritana que estava lá no poço e se encontrou com Jesus Cristo. E Jesus teve misericórdia dela e amou o espírito dela e estava esperando por ela lá no poço.
Então, o amor de Jesus tirou ela daquele coração vazio, do coração triste, do coração solitário e trocou para um coração de paz. Em Ruth, capítulo 2, a mulher chamada Ruth se encontrou com um homem chamado Boaz e pôde estar dentro da felicidade. E também tem o filho pródigo, que se tornou mendigo. Ele somente podia morrer de fome no chiqueiro, mas ele se encontrando com seu pai, o amor do pai, cuidou do filho, tirou da sujeira e da solidão, do frio. Ele protegeu de todas essas coisas e preparou um lugar muito agradável. Quando eu vejo isso, a história do filho pródigo, a história da mulher samaritana, a história da Ruth, é tudo a mesma coisa. Eu sou um pastor. Assim como a Ruth se encontrou com Boaz, assim como a mulher samaritana se encontrou com Jesus Cristo, assim como o segundo filho se encontrou com o pai, um dia, pelo sangue de Jesus Cristo, depois que eu descobri que meus pecados foram lavados, depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, Jesus Cristo abençoou, conduziu a minha vida de uma forma abençoada, de uma forma agradável, de uma forma maravilhosa. Por isso eu pude ficar feliz e alegre. Quando eu leio a Bíblia, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, parece que está escrito sobre a minha história. Eu me vejo o meu de ontem, eu vejo o meu eu desenhado hoje, e tenho eu do amanhã também. Então, o futuro que eu vejo, o meu amanhã. Eu também, quando era criança, tinha um sonho. Então, eu não tinha nem comparação com o sonho que Deus, com a vontade que Deus me deu, né? Deus me fazendo ficar ali no jardim do Éden, Ele tirou toda a escuridão, tristeza, medo. Essa parte é muito gratificante. Então, entrando no ano de 2016, eu nem tinha imaginado em publicar um livro na China. Um cientista ele veio para mim que ele cuida de jovens, e como ele tentava cuidar desse problema, ele não conseguia resolver. Em 2010 ele veio me procurar para pedir ajuda e eu não tive interesse. E ele veio me pedir e ele voltou para o seu país e continuamente veio o telefonema para ele. Em 2009, diante daqueles jovens, por 2 dias eu fiz uma palestra para eles e o governo assistiu por câmera também, assim. E assim eles me ligaram lá e eles falaram que eles gostaram muito do livro. Eles gostaram muito da minha palestra e falaram que 2 dias foi muito pouco. Será que eu gostaria que você pudesse complementar com um livro? E aí, como eu recebi esse pedido do governo da China, eu adicionei um pouco e e eu publiquei o livro Quem é Você que Está Me Arrastando? E virou um best-seller, vendeu muito. Eu também recebi, né, um pouco desse livro e eu não tive interesse. Mas essa palestra da mente crescendo no mundo inteiro. E agora, lá no governo da Quênia, agora eles pediram para a gente educar 230 mil professores de lá. E Gana também. Na Índia, também estão fazendo esse pedido. Na Zâmbia também. Eles querem nos dar uma terra de 60 mil pion.
para a gente fazer esse centro, né? Quando eu vejo, são coisas que não parecem reais. Ano passado, fazendo a cantata de Natal em várias cidades dos Estados Unidos, participando, me encontrando com os pastores daquelas cidades, muitos pastores, eles falaram que foi a primeira vez que eles escutaram essa palavra, que queriam pertencer à nossa missão. Então, numa igreja com 500 e poucas pessoas, eles falaram que eles colocaram a placa da Igreja Boa Notícia. Realmente, coisas que a gente nem conseguia imaginar estão acontecendo na nossa vida. Isso mesmo sendo uma realidade, semana que vem a gente vai se encontrar com o presidente de Benin, eu tenho que ir para Benin. Todo o governo de Benin vem do nosso trabalho, querem fazer esse trabalho com a gente, querem fazer a palestra da mente lá. Quando eu vi aquele livro, quem é você que está me arrastando? Nem é grandes coisas, mas as pessoas. Até eu fico pensando, será que isso é uma realidade? Mas Deus por mim. A Ruth, ela foi buscar espigas. Ela era uma mulher muito miserável, não tinha comida. Ela tinha que viver assim, mendigando, né? E ela se encontrou com Boaz. No coração de Boaz, no momento que ele viu Ruth, no coração de Boaz tem um depósito com raiva, com tristeza. Dentro do depósito dele tinha esforço. E no momento em que ele viu Ruth, ele fechou a porta do depósito da raiva, da cobiça, do ódio. E aquele amor começou a dominar Boaz. A partir daquele momento, cada palavra que saía da boca de Boaz, cada atitude de Boaz, eram palavras que estavam amando a Ruth. Eram palavras pela Ruth. Isso é muito incrível. Boaz falou assim: versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos servos que te não toquem, quando tiveres sede, vais às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela... E também ele falou para comer do pão dela. Todas essas palavras... No momento em que Boaz se encontrou com a Ruth, vários depósitos que tinham no coração de Boaz, raiva, cobiça, ódio. Então todas essas portas se fecharam. E no coração de Boaz, somente estava saindo amor. As coisas que ele falava, a forma que ele agia. Eu me tornei Ruth e fui colher espigas. Lendo o livro de Ruth, eu me tornei a Noemi e olhei para Ruth. Nossa, ela está cansada porque trabalhou o dia inteiro, mas como ela não está cansada, ela está com o rosto claro, e no dia seguinte ela podia sair mais tarde para colher espigas, mas ela saiu logo de manhã cedo, já vestiu uma roupa boa, fez maquiagem. A Noemi, olhando para ela, pensou: ela está apaixonada. Mesmo que não quisesse enxergar dessa forma, somente podia enxergar assim. Quando a gente vê essas imagens de Ruth, capítulo 2, foram essas coisas que aconteceram na minha vida. Pela semana que se passou, eu fiquei aqui na igreja. Trabalhando bem ou mal, mas é porque uma vez eu acordei 3 da madrugada e vim aqui para a igreja, e depois eu vim às 5 horas. Deixando muito tempo a igreja, né? Estava cheio de trabalho na igreja. Então eu vou para casa às 11 horas da noite. Então eu vim 5 horas da madrugada e nem consigo tomar café da manhã em casa. Então eu fico até 11 horas da noite.
Quando eu abro a porta da minha casa, eu fico tão feliz. Não é uma felicidade que dá para comprar dando ouro ou prata. Mas Deus, aquele amor que Deus tem por mim, quando eu vejo esse amor me conduzindo, eu acho incrível. Então, tem esse plano exato de Deus que não dá para comprar nem com ouro, nem com prata. E agora eu me tornei até numa pessoa famosa. Muitos países do mundo inteiro leem o livro que eu escrevi. E esse livro começando a ser vendido. Então, agora a Coreia começou a ter uma lei para ter essa palestra da mente na escola. A gente no começo não sabia como fazer. Os pastores, se a gente falava para eles irem para o presídio, eles iam, o presídio abria o coração. Quando a gente falava para eles irem para as escolas abriam o coração. Então a gente não estava colhendo as espigas. Assim como a Ruth estava colhendo diretamente do pé, é a mesma coisa que a gente está fazendo, está colhendo diretamente do pé. Depois que eu recebi a salvação, eu vejo as pessoas que não conseguem ter vida espiritual, viver pela fé. Principalmente, se tornando pastor, não consegue viver pela fé. Por que viver assim? Por quê? Recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados. Pelo sangue de Jesus Cristo, conseguiu receber o perdão dos pecados. Mas a vida não é através de Jesus Cristo. O bem que eu tenho, a posição que eu tenho. Eu vejo as pessoas com isso. Eu não posso falar tudo, mas ele é uma pessoa que não tem dinheiro. Mas o dinheiro, será que chega aos pés de Jesus Cristo? Será que o dinheiro pode dar algo que Jesus Cristo não dê? Jesus Cristo nunca vai partir de mim, mas ele tem garantia que o dinheiro nunca vai partir dele? Por que será que vivem assim? Eu não consigo entender. Quando eu me encontro com os pastores, eu brigo com ele, grito. Agora, a palavra de Deus, tem muitas pessoas que sentem a palavra de Deus como se fosse um mero sonho. Tem gente que sente que como se fosse uma historinha, né? Embora não fale. Mas mesmo olhando para essa forma da Ruth, a gente não tem esperança na vida espiritual, a gente tem esperança nas coisas fúteis. O que será que Deus fala sobre essas coisas? Sem nada. O marido morreu. Aquela idosa sogra é somente uma mala para ela, né? É só um peso para ela. E ela estava o dia inteiro colhendo espigas. Eu não sei quanto tempo ela pegou essas espigas, mas ela não tinha esperança se ela ia ficar um mês com comida, né? Mas assim, nesse meio tempo, ela se encontrou com Boaz. Então, essa é a imagem desenhada de cada um de vocês que se encontrou com Jesus Cristo. A Ruth se encontrando com Boaz, ela se renovou, ela ficou nova, ela ficou feliz. Depois que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós mudamos também. É essa imagem que está desenhada aqui. Mas muitos cristãos não conseguem ser felizes, não conseguem se alegrar. O coração não consegue ficar cheio, as pessoas ficam vazias. Por quê? Porque o coração delas está cheio de outras coisas. Aquele pastor,
Eu vi pela primeira vez ele no jornal. Como será que ele deixou a filha dele morrer? Parece que é um problema quando alguém morre de câncer, né? E depois casou-se de novo. E depois que ele se casou de novo, porque a primeira esposa morreu com câncer, e a filha dela saía frequentemente de casa, não voltava. E uma vez teve um casamento na nossa igreja. E eu fiz um encontro com os pais do noivo e da noiva. Mas no lugar do pai da noiva veio o tio da noiva. Enquanto a gente estava preparando o casamento, a gente estava fazendo preparativos do casamento. Desculpa eu falar isso. Mas o tio da noiva, ele mostrou um desconforto naquele caso. Porque eu sou um pastor de casamento, né? E frequentemente eu me deparo com essa situação. O pai e o tio têm uma grande diferença. O pai e o irmão mais velho também têm uma grande diferença. Então, no casamento, quando a gente faz esse encontro, a gente tem que decidir a data ou o local do casamento. Quando a gente fala isso, dentre os pais que eu me encontrei até hoje, tem pais que aprenderam bastante, ou pais que não aprenderam nada. Mas quando a gente conversa sobre o casamento, sabe qual a posição deles? A maioria dos pais das noivas, ou as mães da noiva, nesse encontro, sempre eles, para o futuro sogro da minha filha, eles têm que ser humildes, né? Tem que ser educado diante deles. Então, mesmo que tenha situações que seja meio difícil para a parte da noiva, da família da noiva, eu sei que vai ser desconfortável para vocês, mas eles falam como, não, pastor, não tem problema, tudo bem. Mas o irmão mais velho da noiva ou o tio da noiva jamais fazem isso. Quando não vem o pai da noiva, ou o irmão, ou o tio, por mais que eles amem a sua irmã ou sua sobrinha, mas eles não têm esse mesmo amor que o pai tem por ela. Então, quando algo é desconfortável, na hora já mostram esse desconforto. Não, você por acaso não falou assim? Então, é assim que eles ficam falando, né? Então, quando a gente tem esse casamento, quando o pai vem, quando a mãe vem, é muito bom. Mas, às vezes, eu acho que o pai da noiva vai ficar triste com isso, chateado. Não, pastor, diante de uma festa tão grande assim, por que a gente vai ficar triste? Não, todos os pais são assim. Os tios também. Pela sua sobrinha, eles querem dar dinheiro, eles querem dar tempo, mas não tem como ter o mesmo coração do pai. Não tem. Por isso, o motivo de não ter pai e mãe, coitado quem não tem pai e mãe, é isso. Por quê? O amor que pode sentir do pai, o amor que sente da mãe, a graça que vem do pai, a graça que vem da mãe, jamais pode sentir em nenhum outro lugar. Então, esse pastor, ele tinha uma filha. Quando ele se encontrou com essa nova madrasta, né, essa nova mulher, que madrasta era essa? Que madrasta era essa? Que madrasta pode tratar como a filha verdadeira, como uma mãe verdadeira? Então, a madrasta. Então, o filho sair de casa, ou a filha voltar para casa, eles não se sentem assim à vontade, né? Então ficam lá fora. E aí vem o pastor e pergunta, cadê a minha filha? Não fala como uma mãe verdadeira, mas porque é madrasta.
pode falar de uma forma ruim. E como ele é um pastor, então ele é o culpado. Tendo ou não capacidade, o pastor que tem mais capacidade é mais ocupado, quando não tem é menos capacidade, é menos ocupado, mas todos são ocupados. Sabe o que é difícil para mim? Quando os irmãos tão difíceis, eu não posso passar junto por essa dificuldade, essas coisas. Eu não tenho como aguentar juntos, né? Mas quando eu vejo, muitas vezes eu tenho que abaixar minha cabeça. Então, esse pastor, eu me tornei uma vez esse pastor. Ele chegou em casa, cadê a filha? Cadê ela? E a madrasta ia falar irritada, ai, não sei. Essa filha também já não podia mais ficar em casa, porque não tinha mais a mãe. Já quando estava com o pai ficava irritado com ela. E a madrasta era só uma pessoa que estava ali naquele lugar. E um dia, a filha veio, o pai brigou. Imagina, eu acho que ela deve ter ficado muito chateada, né? Sem conhecer o coração do pai. Antigamente, quando a mãe estava em casa, eu podia descansar, não era assim. A minha mãe podia brigar comigo, mas não tinha problema. Mas meu pai não conhece meu coração. Então, surgindo esse tipo de coração, essa menina também não deve ter ficado mais tranquila com o pai. Como o pai estava muito ocupado, ele deve ter começado a bater nela, também deve ter ficado bravo, irritado. Deve ter batido bem forte nela. E diz que aquela filha estava desmaiada. Eu imaginei. Hoje em dia, quando a gente se encontra com os indianos, eu fui para a África, e quando eu faço trabalho com os africanos, lá no Quênia, quando a gente tem o carro da Ssangyong, que os coreanos que fabricam, quando eu ia lá, o imposto era muito caro desse carro, mas agora, não muito tempo atrás, os indianos, eles estão pesquisando sobre isso. Lá na África, a maioria dos grandes negócios são os indianos quem estão segurando, porque os indianos são diferentes dos coreanos. Os coreanos, eles têm um idioma, uma cultura, e todos eles são assim, eles são muito apressados, né? Eles não têm momento para olhar para trás, eles somente querem ser bem-sucedidos, ganhar dinheiro, eles somente têm pressa de ser bem-sucedido. Eles vivem de uma forma tão ocupadas que não conseguem nem olhar para trás. Eles perdem todo o seu tempo livre. Mas os indianos não vivem dessa forma. Os indianos, naquele país tão quente, eles ficam 3, 4 horas sentados e ficam pensando, ganham sabedoria, eles meditam. Ah, quando acontecer isso, vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas é muito diferente dos coreanos. Na Índia, dentro daquele 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, porque existem muitas pessoas, a maioria dos indianos parece que são devagar, lerdos, mas eles estão segurando tudo. O livro que a gente publicou, Quem é Você que Está Me Arrastando? O país que mais gosta desse livro é a Índia. É o país que mais gosta. Ontem o pastor Kim Jae-un foi para a Índia e ele ficou assustado. No governo da Índia, eles pediram para a gente fazer essa palestra lá para os indianos, e teve um ancião que pediu demissão para ir fazer esse trabalho lá.
Quando a gente vê esse trabalho, os coreanos, eles têm esse coração muito estreito. Quando anda de carro, eles entram correndo na frente. Você vai para a China dirigir, e lá na China, eles fazem o retorno onde querem, quando querem. E os coreanos ficam irritados, xingam, ficam buzinando, brigam. Por quê? São muito apressados. Não tem nenhuma folga. Essa pessoa chamada pastor, esse pastor, né? Falou que ele não ministrou muito bem. Ele estudou na Europa também. Imagina como ele deve ter ficado chateado que a igreja dele não deu certo. Porque não tinha folga. E diante dos seus filhos. Ou como vocês estão vivendo ultimamente? Vocês estão se sentindo muito sozinhos sem a mãe, né? Mas a madrasta, ela não pode tratar vocês como a sua mãe verdadeira. Mas se ele tivesse falado pelo menos só até aqui, o pai conhece o meu coração. O pai, ele podia abrir o coração deles, né? Antes, quando você tinha mãe, vocês não eram assim. Por que vocês estão saindo tanto? Alguma coisa não está lhes agradando? Vocês estão se sentindo desconfortáveis em casa? Desculpa porque o pai não está conseguindo cuidar de vocês. Eu acho que eu também não poderia ter feito assim, né? Mas não tinha onde segurar o coração dela. E aí eu já falei frequentemente, né? Eu me encontrei com alguns presidiários. Ele matou algumas pessoas. Sem ele saber. Ele também estava com tanta raiva, mas quando ele acordou, ele estava com uma faca na mão, cheio de sangue. Ele tinha matado a sua cunhada. Eu matei uma pessoa. Naquele momento, ele pensou como? É o fim da minha vida. Ele pensou assim. Eu vou me vingar daquele que destruiu a minha vida. Só tinha esse coração. Eu me encontrei com ele no presídio. Um dia, ele falou para mim o seu verdadeiro coração. Eu falei para ele, não é o fim. Quando seu filho se formar na faculdade, você vai levar um buquê de flor para ele, batendo nas costas dele. Isso é uma grande coisa que não dá nem para pagar. Tem ainda caminho. Você ainda pode. E também, no dia em que você se formar, depois que você se formar, você vai comer macarrão chinês. Come bem, come bastante, tá? Com que felicidade pode ser trocado isso? Não tem. Quando eu estava na Guerra da Coreia, eu tinha 7 anos, quando a gente estava na guerra, né? Eu tinha um saco assim branco e fugia até Nakton. E o meu irmão mais velho, ele estava cheio de bagagem. E ele estava falando, Oksu, muito bem. E ele segurou um pouquinho a minha bagagem. Nossa, eu fiquei tão agradecido com ele. Mesmo tendo passado 60 anos, eu tenho gratidão para aquele com irmão. Por isso, eu trato também os filhos do meu irmão. Então, a gente esquece esse mundo do coração. As pessoas que vivem sem sentir esse amor, o amor se esfriou nesse tempo. Quando ela estava desmaiada, aquela madrasta estava no quarto do lado. Ela deve ter pensado, como meu pai está pensando sobre mim? Será que ele tem interesse? Quando o meu pai olhar para mim, então a madrasta vai brigar com ele. Você só tem interesse nela. Ela estava morta ali do lado. Se ele tivesse pensado um pouco mais,
se eu morrer, se ela morrer, o que eu faço? Se tivesse pensado um pouco mais, mas não pensou, né? Não teria vindo essa infelicidade. Ou perguntasse para uma amiga dela, ou perguntasse para uma amiga, ou perguntasse para a polícia. Eu acredito que o pai queria tanto que ela se desse bem, não para matar ela. Ele deve ter se preocupado, deve ter sofrido por causa dela, mas porque o resultado foi esse, é muito triste. O motivo de eu não poder deixar de ler a Bíblia é que cada vez que eu leio a Bíblia, ela abre os meus olhos. A Bíblia, ela cria um novo mundo dentro de mim. Esse coração criado pela Bíblia em mim, eu só não consigo expressar tudo para vocês. Mas tem uma felicidade, uma esperança dentro de mim. Tantas dificuldades que eu me deparo, sofrimento, angústia. Ela acalma todas essas coisas. Deus. As coisas que ele faz para mim, o Pangmini, hoje de manhã, esse diácono veio testemunhar hoje de manhã. Por 3 anos ele nunca saiu do quarto, por 3 anos, nenhuma vez. Ele era um doente mental. Ele somente podia ter esperança na morte. Era uma pessoa que só tinha esperança na morte. Mas um dia no coração dele, ele viu Jesus Cristo que o ama. E abriu os olhos para Jesus Cristo, e esses olhos se abrindo. Se for Jesus Cristo eu posso viver. Jesus Cristo me ama. A graça de Jesus está em mim. Ele está me concedendo graça. O irmão Pangmini, ele parece que não mudou nada, mas ele falou, quando eu leio a Bíblia, tudo a minha história, a história do filho pródigo, uma pessoa tão suja, má como eu, que recebeu o amor do pai, essa é a minha história. A mulher samaritana também é minha história, a história da Ruth também, ela era um gentil, né? Ela somente podia ser uma viúva pobre, mas ela com a sogra, ela somente podia morrer ali. Se encontrando com Boaz, ela ficou feliz, foi amada, sentiu o que é amor, ficou emocionada, pôde ficar feliz, a vida mudou, pôde viver uma nova vida esperançosa. Eu, todos os dias, com novos olhos, dentro da igreja. Assim como a Ruth se encontrou com Boaz, os irmãos vêm para a igreja, se encontram com Jesus Cristo, recebendo o perdão do pecado e compartilhando o coração. Quando eu vejo isso, é muito gratificante. Antes, o Deus que eu tinha, o Deus que me ajudava, o Deus que trabalhava por mim. Antes também eu tinha dificuldade, às vezes, né, ministrando, tinha momentos cansativos, mas nenhuma vez eu pensei em partir do ministério. Por quê? Porque eu não podia abandonar esse Jesus Cristo. Como eu poderia viver sem esse Jesus Cristo? Onde eu poderia ser feliz? Porque eu sabia disso exatamente. Mesmo quando eu estava bem, quando eu estava triste. Desculpa, às vezes eu subo no púlpito, eu não tenho nada para falar. Tem vezes que acontece isso. Mas mesmo assim, falando sobre Jesus Cristo,
as coisas que eu recebi bênção antigamente, quando a gente fez a conferência no Regan. Nossa, muitas pessoas receberam salvação, foi tão emocionante. Quando, dia 1º de março de 1989, a gente fez uma conferência no presídio, a gente teve o dia inteiro conferência, mas somente tirando a hora do almoço. A gente parou, mas até a noite a gente fez essa conferência e eles recebendo a salvação ficaram tão felizes. Quando eu vejo essas coisas que fez as pessoas ficarem felizes, quando eu vejo Deus trabalhando dessa mesma forma que trabalhou na Ruth, Deus está trabalhando, salvando os irmãos. Como os irmãos podem não saber disso? Exatamente, Deus escreveu esse livro de Ruth. Você é Ruth, Boaz é Jesus Cristo. Você é gentil, você é uma mulher suja e imunda. É uma pessoa que somente pode ser tratada como um cachorro, mas Deus te amou por isso, por você. Cada palavra de Boaz, enquanto a Ruth escutou essa palavra, a infelicidade, o medo, a preocupação, a desesperança saiu do coração e somente o amor, a alegria, a felicidade podia transbordar no coração, né? A gente pode ler essa palavra aqui em Ruth. Ultimamente, os coreanos, pelo sucesso, nem olha para o lado e vai correndo. Por isso, tem muitas pessoas com bastante dinheiro, comprou um bom apartamento, vive bem, são bem-sucedidas, tem pessoas assim. Mas, pelo contrário, o coração de prejudicar os outros, o coração de pensar nos outros, o coração de pensar na família, mesmo sendo marido e mulher, o coração de amor, o coração de compreensão. Está faltando muito desse tipo de coração hoje em dia nas pessoas. Estimados irmãos da igreja, o eu que vocês estão enxergando hoje não é todo, não é tudo. O eu que vocês conhecem hoje não é o eu exato. Somente se encontrando com Jesus Cristo, a tamanha graça, a bênção, está sendo criado em vocês. Vocês têm que saber disso. Na nossa igreja, tem uma jovem chamada Elimi. Ela tinha muita insegurança mental. E eu falei, Elimi, você fica na nossa igreja. Cada vez que eu me encontrar com você, eu vou orar por ti. Mas esse jovem não aparece na minha frente. E às vezes, quando ele aparece, eu fico bravo, eu fico agoniado. Os seminaristas, ultimamente, tendo interesse nele, começaram a orar, conduzir, conversar com ele. E ele começou a mudar. Embora ele esteja frequentando a nossa igreja, mas porque tem pessoas que mesmo vindo à igreja não enxergam Jesus Cristo somente ao seu próprio mundo, mesmo que frequente a igreja, há pessoas que não experimentaram o amor de Jesus Cristo. Embora tenha amor por Jesus, Jesus Cristo tem amor por eles, mas não conseguem enxergar esse amor. Mas o Boaz, quando ele se encontrou pela primeira vez com a Ruth, ele perguntou para o servo, quem é aquela mulher? Quem é aquelas mulher? Naquele momento, ele escutou que era a Noemi que trouxe a Moabita para cá. Ah, mas eu escutei. Ah, é essa mulher. Ah, é ela.
A cada vez que Boaz via essa mulher, porque se olhar pelos olhos do mundo, é só uma mulher é gentil, né? Não tem como um judeu reconhecê-la. Ela ainda é viúva de um homem, não tem nada. Só tem problema, né? Mas, dentro do coração de Boaz, aquela mulher moabita que era gentil, nada disso se tornou problema para Boaz, porque ele olhou com um olhar de amor. Mesmo dela estar colhendo espiga, dela ser mendiga, dela não ter nada, tudo isso aos olhos de Boaz foi agradável. Por quê? Porque o amor estava fluindo no coração de Boaz. Esse amor estava fazendo a Ruth. Vocês, o seu zelo, você querer viver de uma forma diferente. Ontem o irmão Shimon Só, ele fez entrevista no culto de internet. Ele e a esposa dele vieram. E ele, alcoólatra, como ele se libertou do álcool? Ele se esforçou tanto para parar de beber. Várias vezes ele tentou isso. A cada vez que ele queria parar de beber, no coração dele vinha sofrimento, tristeza, mas um dia escutando a palavra, quando percebeu a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou no coração dele, antigamente ele bebia 10 garrafas de cachaça por dia, mas o incrível, ele falou que nem pensa mais na bebida. O incrível é isso. E a esposa dele estava ali do lado dele, e agora é o Shimon Só, porque ele é evangelista, né? E a missionária, a esposa dele, ela estava tão feliz fazendo ontem a entrevista. Eu pude sentir no coração a felicidade dela. Por quê? Por causa do amor de Jesus Cristo. Não foi o zelo, não foi a bondade dela que fez isso. Mas dentro do coração dela, quando ela aceitou a palavra de Jesus Cristo, essa palavra entrou dentro dela, e essa palavra sendo formada dentro dela, ela pôde sentir esse amor, ela pôde descobrir esse amor, e ela também amou ao Senhor. Ela também queria trabalhar pelo Senhor. Ela queria trabalhar, dar algo pelo Senhor, queria orar pelo Senhor, queria fazer jejum pelo Senhor, queria ser xingada pelo Senhor, queria ficar com fome por causa do Senhor. Esse tipo de coração surgindo, então o coração dela pode ter felicidade e alegria. Estimados irmãos e irmãs, aquele pastor, por que ele não amou a sua filha? Agora, eu tenho que consertar essa minha filha. E depois que a mãe dela morreu, imagina quanto ela deve ter sofrido. Se ele pudesse pensar um pouco nela. Quando a mãe estava viva, por que você não fez isso? Você era boazinha. Não espera que a madrasta te trate bem. Vivendo, você perdeu sua mãe. Mas a madrasta não é má, assim. Mas como é que ela vai poder te tratar como a sua verdadeira mãe? Você tem que saber disso. Mas o pai te guarda no coração. Eu quero que você se dê bem. Se ela tivesse fluído o coração com o pai. Sim, pai, me desculpa. Pai, eu não conhecia o teu coração. Então o pai poderia abraçá-la. É difícil, mas vamos aguentar. Você vai crescer, vamos aguentar um pouco mais até você crescer e amadurecer. Ia ter sido tão bom, né? Mesmo sem não esse acidente, mas porque as pessoas elas estão muito apressadas, porque as pessoas não têm tempo para fluir o seu coração.
Muitas pessoas estão sofrendo. Por isso, se for possível, não fiquem gastando seu tempo no Cacau Talk, no telefone, mas pensem na sua vida. Se vocês lembrarem do Senhor, assim como quando Boaz viu a Ruth e teve amor por ela, assim como Boaz pôde ter felicidade quando viu a Ruth, quando você sentiu o amor de Deus, mesmo você não tendo dinheiro, você pode ter felicidade, você pode ter gratidão, mesmo doente, você pode ter esperança, mesmo não tendo amanhã, você pode criar o amanhã. Deus, Ele está criando o ser humano dessa forma. Deus, Ele quer trabalhar dessa forma na nossa vida. A pessoa infeliz é aquela que vai para o campo de Boaz e não se encontra com Boaz. Depois que a Ruth se encontrou com Boaz, ela já não era mais infeliz. Se por acaso, hoje de manhã, dentre vocês que estão participando do culto, assim como a Ruth ficou feliz por causa que se encontrou com Boaz, assim como a mulher samaritana se ficou feliz porque se encontrou com Jesus Cristo, assim como o filho pródigo ficou feliz porque se encontrou com o Pai, foi lavado toda a sua sujeira e imundícia e se tornou glorioso, assim também Deus quer transformar vocês. Ele tem um plano, por isso Ele escreveu a Bíblia. Ele está fazendo isso com vocês, mas porque vocês não têm olhos para enxergar isso. Você quer se esforçar, você quer fazer bem, por isso que você fica irritado. Estimados irmãos da igreja, agora, abram a Bíblia e leiam. Não é a história da Ruth, é a minha história. Vamos ver o que aconteceu com a Ruth quando se encontrou com Boaz. Vai acontecer isso comigo, eu também vou ser feliz. Deus me ama desse jeito. Tudo isso é amor de Deus. Por causa do amor de Deus, Ele vai me transformar. Tenham esperança nisso. É assim que você vai ser feliz. Você está bem ocupado na sua vida. Os estrangeiros dizem que os coreanos nasceram para trabalhar. Gostam muito de trabalhar, são esforçados, mas só estão focalizados em uma coisa. Há muitos maridos que não conseguem compreender o coração da esposa. Muitas vezes também acontece isso comigo. Só brigam porque o filho está com o coração torto. Mas por que está com o coração torto? Por que ele tem esse espinho no coração? Por que o rosto do seu filho não tem paz diante do pai? Se puder pensar um pouco mais. Então, mais do que eu bater, tem que ser criado um novo coração, um mundo do coração no filho. A esposa para o marido para a esposa, o pai para o filho, para a filha. Se pensar um pouco mais, um filho de pastor veio para mim e falou, ele começou a falar, pastor, é muito lamentável ter me tornado filho de pastor. Eu não posso beber, não posso fumar, não posso namorar. Eu não posso viver como uma pessoa normal, pastor. É engraçado a gente escutar isso, mas isso é tudo para um jovem, né? Pode pensar dessa forma. Pode pensar dessa forma. As pessoas podem pensar desse jeito num certo momento. Mas isso não é triste você ter se tornado filho de pastor, mas com o passar do tempo você vai ver que isso é uma bênção. Estimados irmãos e irmãs, os olhos que nós enxergamos esse mundo que é formado pelo dinheiro, não esse mundo que é formado pelo dinheiro, ou que você é reconhecido quando você tem poder, mas abram seus olhos para o mundo de Deus. Vocês vão enxergar um novo mundo, mesmo não tendo dinheiro, mesmo sendo fraco, mesmo não tendo um bom emprego. Mas se vocês receberem esse amor,
Assim como a Ruth ficou feliz, assim como o segundo filho ficou feliz, você vai ser mudado, você vai poder ser transformado. Por isso, Deus, em cada lugar da Bíblia, em cada canto da Bíblia, Ele escreveu a minha história e escreveu a história de cada um de vocês. No começo, eu só pensava que era uma história da Bíblia, mas depois, isso aqui é minha história. Quando eu descobri isso, Deus prometeu que vai fazer isso na minha vida. Ele, para me abençoar, dessa forma ele escreveu isso. Quando eu penso nisso, eu fico tão feliz. Mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu viva numa casa humilde, não reclame por isso. Diz que lá no céu está escrito na Bíblia que a gente tem a casa de ouro, né? Tem o amor de Deus. A gente se tornou filho de Deus, a gente tem essa graça. Agora, abram os olhos espirituais e a sua vida vai mudar, vai ser transformada. E eu acredito que vocês vão ter muita bênção nas suas vidas. Mas, pelo contrário, se você viver uma vida muito apressada, vocês podem cometer erros, vocês podem fazer seus filhos pensarem errado, eles podem sair de casa, pode dar errado. Você pode se afastar da sua amada esposa. Entre os irmãos também, vocês podem criar um muro. Os irmãos, que vocês abram seus ouvidos para os seus irmãos, que vocês inclinem seu coração para a sua esposa e também que os pais possam abrir seus ouvidos para os filhos. Que no seu coração seja formado o céu. Vamos orar.